versículo 16, você vai ver a sentença de Deus sobre Eva. Qual foi? Primeiro, a multiplicação das dores de parto. Segundo, o domínio do marido sobre ela. E o desejo da mulher, desejo da mulher para o seu marido. Quero que você entenda que quando eles pecaram, existia duas leis vigentes no jardim. Então a lei, qual era a primeira lei? A primeira lei tinha sido dada por Deus a Adão. Então o próprio Deus vai dar lá no capítulo 2 a lei para Adão, onde ele vai dizer para Adão da seguinte maneira, capítulo 2, versículo 16 e 17: E impôs o Senhor Jeová, Deus ao homem, um preceito, dizendo: De toda árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, a morte experimentarás. E disse mais o Senhor Jeová, Deus: Não é bom que Adão esteja só, falhei uma adjuntura. Então a primeira lei é dada por Deus, foi dada por Deus a Adão, que é Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Então essa era a lei do Éden. Eu expliquei para vocês na última aula, mais de 400 mil tipos de árvores que nós temos, mais de 300 tipos de arbustos. Então Deus deu ao homem 400 mil chances de acertar, 400.001 chances de acertar se você contar com a árvore da vida, e apenas uma chance de errar, e o homem em 401 mil oportunidades escolheu a errada. E Deus ainda deu para o homem uma lei, uma dica. E qual era essa lei? Olha, Adão, você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a lei que era vigente ali no jardim foi dada por Deus a Adão. Eva não tinha sido formada ainda quando Deus deu essa lei para Adão. Você vai ver no versículo 18 que Eva vai ser formada depois. E quem transmite essa lei para Eva? Adão. Então, essa é a segunda lei, é o segundo modelo. Então, aqui o primeiro modelo representa o quê? A lei divina, a lei de Deus para a vida do homem. E o segundo modelo representa a lei terrena, que são as leis vigentes na terra. Então, quando que foi Adão que deu a lei a Eva, para Eva. Então, quando Eva vai comer do fruto, ela não desrespeita diretamente uma ordenança divina, mas sim, ela desrespeita a lei que Adão transmitiu para ela. O que eu quero te mostrar para você, que isso aqui vai representar duas coisas no nosso mundo atual. Primeiro, a lei dada por Deus, que é a palavra de Deus, que serve como livro de regra e fé para a nossa vida. E segundo, as leis humanas, as leis impostas no nosso país, as leis impostas em nossa cidade, as leis governamentais. Então essas leis são representadas por essa segunda etapa, que é a lei de que o homem dá para o homem. E a primeira lei que Deus dá para o homem. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que quando
eu desrespeito essa lei divina, esse preceito divino, eu estou em pecado, porque eu estou em desobediência. E quando eu desrespeito a lei humana, eu também estou em pecado, em desobediência. A lei humana, a lei do homem, as leis governamentais, elas só podem ser desobedecidas se elas forem contrárias à palavra de Deus. Quando a lei humana ela é contrária à palavra de Deus, ela pode ser desobedecida e tem todo o aval de Deus para que isso aconteça. Você vai ver no caso dos 3 jovens que foram lançados na fornalha, havia um decreto real, havia uma lei que todos teriam que adorar o rei, e eles não adoraram porque isso feria a lei de Deus, feria a lei dada por Deus, e eles foram livres da fornalha pelo nosso Deus. Você vai ver Daniel, que havia um decreto que ninguém podia fazer petição a outro Deus, a não ser ao rei. E Daniel continua suas orações, continua seu relacionamento com Deus, continua sua intimidade com Deus. Ele desobedece à lei humana e Deus livra ele da boca dos leões. Então, a lei humana, representada por essa lei que Adão vai transmitir para Eva, ela só pode ser desobedecida se ela for contrária à palavra de Deus. Aí ela pode ser desobedecida. Então, quando Eva come do fruto, ela está desobedecendo o quê? O que Eva está desobedecendo? Ela está desobedecendo o que Adão havia transmitido para ela. Então, Adão havia passado a lei de não comer da árvore para Eva. E ela vai desobedecer essa lei. E Deus vai imputar um juízo sobre a mulher justamente em cima do erro dela. Qual foi o erro da mulher? Fazer o contrário do que seu marido passou para ela, influenciado pela serpente. Então qual vai ser o castigo da mulher após o erro, após esse erro aqui no Éden? O castigo da mulher vai ser simplesmente esse aqui, ó. O domínio do marido sobre ela e o desejo da mulher para o seu marido. A coisa mais difícil para uma mulher é se submeter ao seu marido. Por quê? Porque isso vem desde lá do Éden. Desde o Éden vem a mulher querendo ser mais do que o marido, muitas vezes mais do que o homem. E o nosso mundo hoje vive isso, as feministas querendo ser mais do que o homem, mas cientificamente é comprovado que a mulher não pode ser mais do que o homem tem mais neurônios do que a mulher, muito mais. O homem é um ser mais racional, na maioria das vezes o homem é um ser mais racional, a mulher é muito sentimental, a mulher age por impulso, a mulher age pelo sentimento, e o homem consegue ser racional e agir muitas vezes com a razão. Por isso que a Bíblia vai dizer que o homem é a cabeça da mulher, mas o homem não pode viver sem a sua mulher do lado, o homem não pode tomar decisões sem a sua mulher, porque às vezes o homem vai tomar as decisões pela razão, mas a mulher com uma visão mais aguçada, ela vai conseguir mostrar para ele que ele, naquele momento, aquela decisão que ele vai tomar, ela pode estar parecendo certa, mas lá na frente ela é errada. Então por isso é necessário que o casal vive em união e tome a decisão junto. Mas aqui vai nascer a maior guerra da mulher, é isso aqui. É justamente viver isso aqui. É reconhecer o seu marido como cabeça e fazer tudo que agrada o seu marido. Isso, Deus vai dar um texto para isso em Efésios 5:22. Então Efésios 5:22 é justamente um resumo disso aqui. Quando Paulo vai falar sobre casamento, e ele lá em Efésios, ele vai tratar sobre isso, ele vai dar um resumo disso aqui. Quando ele vai dizer da seguinte maneira: vós mulheres submetei ao vosso próprio marido como ao Senhor. Então ele está dizendo isso aqui, que esse é o papel da mulher dentro do casamento, submeter ao seu marido. Mas isso aqui é muito pregado, que a mulher tem que ser submissa, a mulher não sei o que lá, mas
Se esquece do papel do marido, que é maior do que o da mulher. Qual é o papel do marido? Dar vida pela sua mulher. Nos versículos seguintes você vai ver, no versículo 23, 24 de Efésios, dar vida para sua mulher como Cristo amou a igreja. Então, o marido tem que ter pela sua esposa um amor sacrificial. O amor do marido, ele tem que ser igual ao amor de Cristo para a igreja. Ele tem que ser um amor sacrificial, onde o marido dá a vida pela sua esposa e pela sua família. Então, esse castigo aqui, essa barreira foi colocada na vida da mulher justamente por causa do erro da mulher em não obedecer à lei do seu marido, lá no Éden. E a multiplicação das dores de parto. Então eu quero que você veja algo interessante, porque aqui vai dizer que multiplicarei grandemente sua dor. Ou seja, já existia dores antes do pecado. Não na proporção de hoje, mas já existia. O homem já sofria dores, mas não nessa proporção a qual ela existe hoje. Porque o multiplicar significa, eu vou fazer com que aumente muito essa dor que você sente quando você gera filhos, vai ser aumentada. Vai ser aumentada diversas vezes, ou seja, multiplicando algo que já existe. Versículo 16. A mulher, ela só triunfa na sua vida, ela só vira uma mulher sábia, ela só edifica a sua casa quando ela consegue vencer isso aqui que Eva não conseguiu vencer. Quando ela consegue ser submissa ao seu marido. E quando ela consegue ser agradável ao seu marido. Então, ela desobedeceu a lei de Adão. E isso aqui é o que faz com que a mulher seja uma mulher sábia e seja uma mulher que edifica a sua casa. Cumprir o que foi imposto pela Eva, principalmente esses dois quesitos aqui. Gênesis 3:17, você vai ver a maldição sobre Adão. Então, nessa maldição aqui, você vai ver que existem duas coisas que Deus vai impor sobre o homem. Primeiro, o suor do seu trabalho. Ou seja, antes do pecado, antes da desobediência, antes de Adão e Eva comer da árvore, antes de Eva comer e dar o fruto do marido de Adão comer, a terra dava o alimento. A terra nascia na terra, brotava, e o homem só tinha o trabalho de colher e comer. Só que quando o homem erra, o homem peca, ele vai ter agora que trabalhar essa terra. Então, você vai ver no versículo 17 que ele fala assim, ó, do suor do seu trabalho comerá, ou seja, do suor do seu trabalho, você vai ter que trabalhar a terra. A terra te dava para você livremente, a terra te proporcionava alimento, a terra te proporcionava comida, mas agora ela não vai te proporcionar mais, porque você vai ter que arar ela. Você vai ter que cuidar dessa terra. Sabe qual que é o erro de muitos? Eu vejo, e principalmente muitos cristãos, que olham para as pessoas lá fora e falam assim, aquele camarada, ele não serve a Deus, mas ele é bem sucedido financeiramente, ele tem um bom trabalho, ele tem um bom emprego. Aquele camarada não serve a Deus, mas ele tem um bom carro, tem uma boa casa. Por quê? Por quê? Porque o cristão é acomodado. Me desculpe, mas você precisa aprender isso. O cristão é acomodado, vive de braço cruzado, acha que Deus vai mandar tudo do céu para ele. Acha que do dia para a noite a conta bancária dele vai explodir, ele vai ter dinheiro para comprar uma casa, um carro. Ao tempo que o não cristão, ele luta, ele faz uma faculdade, ele passa noites às vezes estudando para formar numa faculdade. E aí ele consegue um trabalho melhor que o cristão. Ele fica até tarde no seu trabalho, trabalhando para ganhar dinheiro, enquanto o cristão acha que tudo vai vir do céu. A diferença é justamente essa, é que ele não é cristão, não conhece os princípios, mas está praticando eles. Ele está arando a terra, ele está preparando a terra dele. E você é cristão, você é ofertante dizimista, mas Deus não te abençoa porque você não trabalha a sua terra.
Deus te dá o fruto para você colher, mas você fica de braço cruzado, esperando o fruto cair da árvore, o fruto cair e cair na sua mesa. Deus vai te dar colheita, Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar o que você tem, mas você tem que colher o fruto. Porque se você não colher o fruto, ele vai apodrecer e cair na terra. E colher o fruto simboliza o trabalho. Preparar a terra, preparar sua terra, preparar sua vida. Fazer uma projeção da sua vida. Daqui 5 anos eu quero ser assim. E lutar, preparar sua terra, arar para que isso aconteça. E não ficar somente de braços cruzados. Pedir a Deus que te guie, que te abençoe. Pedir a Deus que a bênção dele esteja sobre a sua vida. Pedir a Deus que derrame sobre você a multiplicação, mas fazer a sua parte. Porque o que é a sua parte, Deus não vai fazer. Você precisa fazer a sua parte. Essa foi a primeira maldição sobre a terra. O homem não precisava trabalhar a terra, agora ele tem que trabalhar a terra. Então, trabalhe a sua terra. Sai do comodismo. Sai dessa vidinha medíocre que você vive. Se prepare. Deus quer abrir as comportas do céu, quer abençoar a sua vida, quer multiplicar os seus bens, só que você fica de braços cruzados. Não está em crise. A segunda aqui foi, a segunda maldição sobre o homem foi a mortalidade do homem. Então eu quero que você veja isso aqui, a morte, ela exige em 3 aspectos. Porque tem algumas pessoas que falam assim, mas Deus falou que Adão ia morrer se ele comesse da árvore, mas ele não morreu. Não morreu? Como que ele não morreu? O seu físico não morreu no momento, mas o seu espiritual morreu. A morte ela tem 3, ela atinge os 3 pontos da vida. O homem não é corpo, alma e espírito. Então a morte vem também sobre esses 3 aspectos. A morte espiritual, a morte do corpo e a morte da alma. A morte espiritual foi a primeira morte que Adão experimentou quando ele comeu do fruto. Ele ficou distante da presença de Deus. Ele ficou sem a presença de Deus. Ele morreu espiritualmente. Esse é o homem que não tem Deus na vida dele. Ele é morto espiritualmente. Ele não consegue ouvir a voz de Deus. Ele não consegue servir a Deus. Ele não tem Deus na vida dele. Está morto espiritualmente. Depois vem a morte física, que é a morte do corpo. Quando o pó volta para a terra. Quando o homem morre. Mas a sua alma ela é eterna. E a sua alma, após a morte, ela tem 2 caminhos. Hoje, ou ela fica aguardando o juízo no Hades, lá no Hades, no lugar de tormenta, essa é a alma daquele que parte sem salvação, hoje. Ou ela vai para o paraíso e fica aguardando o arrebatamento. Então, esse é o caminho da alma após a morte. Hoje, os que morrem sem Cristo ficam no Hades, no lugar de tormenta. O texto de Lucas 16, lá, a história do rico e do Lázaro vai falar bem sobre isso aqui. E a alma dos que morrem em Cristo, dos que alcançam salvação, fica aguardando, lá no paraíso, fica aguardando o arrebatamento da igreja. Onde o seu corpo vai ser ressuscitado, vai ser transformado, vai ser semelhante ao de Cristo. Então a morte veio ali sobre esses 3 aspectos. Então, primeiro ela matou Adão espiritualmente, depois ela matou o seu corpo, para tentar matar a sua alma eternamente. Por isso que lá no livro de Apocalipse vai falar assim, bem-aventurados que não sofrem o dano da segunda morte. Qual que é a segunda morte?
depois do tribunal, depois do juízo do trono branco, juízo do trono branco. Isso aqui vai acontecer no final do milênio. Os justos que estão lá no paraíso vão passar pelo tribunal de Cristo, onde suas obras vão ser julgadas depois do arrebatamento, e eles vão receber galardões. Nós vamos receber galardões. Os que morrem sem salvação, eles vão passar pelo juízo do trono branco, onde eles vão receber a sentença final da sua morte eterna. Os que chegaram ao juízo do trono branco, eles não têm salvação. Eles vão passar pelo juízo do trono branco apenas para receber a sentença da morte eterna, onde eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Que você pode acompanhar aí no canal nosso do YouTube, que tem um vídeo que fala sobre o caminho da alma após a morte. E você vai aprender que o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno é o lago de fogo e enxofre. O que existe hoje é o Hades. Hades. Você também vai aprender que os demônios não estão no inferno, tá bom? Os demônios estão num lugar chamado regiões celestiais. Lá nas regiões celestiais eles não são demônios, são anjos caídos. Quando eles vêm à terra e tomam um corpo e acontece a possessão demoníaca, aí eles se tornam demônios. Então, você vai ver tudo isso aí nas aulas de angelologia, tá tudo no canal do YouTube, tem lá angelologia, tem lá o caminho da alma após a morte, você vai ver tudo isso aqui bem explicado para você. Mas então a morte entrou no mundo em 3 aspectos. Primeiro aspecto, espiritual. Segundo, físico. E o terceiro é a morte eterna, que é a morte da alma. Isso vai mostrar a necessidade de redenção. A necessidade de redenção. Porque o homem antes de comer, dava conhecimento do bem e do mal, o homem teve a oportunidade de se tornar eterno, de se eleger. Se ele comesse da árvore da vida. Mas como ele não comeu da árvore da vida, Deus vai fazer com o homem algo diferente do que ele fez com os anjos. Vou responder uma pergunta que está sobre a cabeça de muitas pessoas que não têm um conhecimento bíblico. Por que os anjos... Vou fazer um quadrinho aqui. Por que os anjos não têm perdão? Por quê? Porque os anjos foram criados eternos, só que não eleitos. Quando aconteceu a eleição dos anjos, que foi na rebelião do Luzeiro, quando aconteceu a eleição dos anjos, os anjos que não se elegeram, os que não optaram por Deus, os que se rebelaram, eles se corromperam eternamente, porque eles eram eternos. Então, eles, ao se corromper eternamente, eles automaticamente não receberam o direito de perdão, porque eles eram eternos. O homem tem perdão, tem o direito ao perdão até o último minuto da sua vida. Porque se o homem morrer, se o homem vier a falecer sem aceitar Cristo como Salvador, sem reconhecer Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele vai morrer sem perdão. Porque ele não vai ter direito ao sacrifício da cruz. Então, o homem tem perdão até o último minuto da sua vida. Por quê? Porque o homem é mortal. Essa é a única diferença. Então, quando Deus faz o homem imortal e dá a ele a chance dele poder se arrepender até ele encontrar com a morte. Porque depois que ele encontrar com a morte, ele
não tem mais perdão, ele não volta a essa vida. Depois que ele encontrar com a morte, ele vai seguir o caminho que ele decidiu, que é ou a morte eterna ou viver eternamente com Cristo. Então essa é a diferença, o porquê os anjos não têm perdão, porque eles foram criados eternos e não eleitos. E o homem foi criado mortal e também não eleito. Então Deus deu para o homem a primeira oportunidade de se eleger. Olha como Deus ama o homem. A primeira oportunidade de se eleger foi no jardim do Éden. A segunda foi através da lei, porque a Bíblia vai dizer, Romanos 5,10, vai falar assim, ó, aquele que cumprir toda a lei viverá por ela. Vou abrir o texto para você. Ele vai citar um texto que está lá em Levítico. Lá em Levítico. Vou abrir para você aqui. Romanos capítulo 10. Romanos 10, 5. Ele vai dizer assim, ó. Porque dessa justiça que é pela lei, Moisés profetizou assim: o homem que cumprir estes juízos viverá por eles. Ou seja, o homem que cumprir toda a lei vai viver pela lei. Então isso está lá em Levíticos. Então essa foi a segunda oportunidade de eleição. Primeira no jardim do Éden, através da árvore da vida. A segunda, através da obediência, cumprindo a lei. Deus viu que o homem falhou na primeira, que o homem não ia conseguir na segunda, e deu a terceira oportunidade e última de redenção para o homem, que foi através do sacrifício de Cristo. Essa é a última oportunidade que o homem tem de salvação. Então hoje, aqueles que não aceitam o sacrifício de Cristo, não tomam parte dele, eles vão ser condenados eternamente, porque Cristo pagou um alto preço pelas nossas vidas e pela nossa redenção. Quando o homem pecou, lembra, vocês vão lembrar dessa aula que Deus fez lá o Éden, a terra, né? Terra. Aí ele plantou o Éden. O Éden não era o jardim. E depois ele faz o jardim, que era a casa do homem. Isso aqui, sempre Deus vai trabalhar com algo tremendo, que são as 3 divisões do tabernáculo. Isso aqui vai representar o átrio. Esse aqui o lugar santo. E esse aqui o lugar santíssimo, que é a casa do homem. Deus deseja que a nossa casa seja um lugar santíssimo. Então Deus vai plantar o jardim, dar de casa para o homem, vai colocar o homem lá dentro do jardim. Quando o homem peca, Deus deu tudo isso aqui para o homem. Deus deu a terra para o homem. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 115, 16. Abra aí sua Bíblia para você acompanhar comigo. Salmo 115, 16. Vai dizer assim, ó. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor Jeová, mas a terra ele deu aos filhos do homem. Salmo 115, 16. Então a terra, presta atenção no que eu vou te ensinar, essa aula, que isso aqui é muito importante. A terra foi dada por herança, ela é uma herança dada ao homem. Deus deu essa terra por herança ao homem. Deu a terra. Quando o homem peca, o homem entrega
o domínio dessa terra a Satanás ou ao luzeiro. Ele entrega o domínio da terra ao luzeiro. Aí vai entrar aqui, isso que vai entrar na lei de Levítico. Levítico 25, versículo 47 e 49. Essa lei de Levítico vai descrever bem o que aconteceu aqui no jardim. Abre aí a sua Bíblia, Levítico 25. Vai dizer assim, ó. Assim, versículo 47, Levítico 25, versículo 47. Se o estrangeiro e o peregrino que vive no meio de vós enriquecer, e um dos teus irmãos que está com ele no campo empobrecer e se vender ao dito estrangeiro ou alguém da sua família, terá direito de resgate. Quem que é o estrangeiro desse texto? Tipologicamente falando, o estrangeiro é Satanás. Tipologicamente falando, esse é o estrangeiro. Quando o estrangeiro enriqueceu, quando o irmão, que é Adão, é o irmão, estou usando tipologia nesse texto, tá? Quando Adão, que é o irmão, empobreceu. Então, quando Adão empobreceu, quando ele pecou e ficou sem a glória de Deus na vida dele, sem a presença de Deus, então ele empobreceu. Então o estrangeiro alcançou riqueza, porque o irmão empobreceu. Então o irmão vendeu tudo isso aqui, todo esse domínio da terra ao estrangeiro. Então olha para você ver o texto. Se o estrangeiro e peregrino que vive no meio de vós enriquecer, e um dos seus irmãos que está com ele empobrecer e se vender ao dito estrangeiro ou alguém da sua família. Ou seja, quando o homem hoje se vende a Satanás ou algum demônio, ele tem a chance de resgate. Vamos pôr aqui, alguém da família, tá? Demônio. Ele tem uma chance de resgate. Então isso aqui aconteceu lá no Éden. Adão e Eva pecou, empobreceu, entregou a terra a Satanás. E Deus deu para ele uma chance de resgate. Ele vai falar assim, ó. Terá o direito de resgate, versículo 48, depois de haver se vendido. E qualquer um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Assim o seu tio, filho do seu tio ou um parente próximo poderá resgatá-lo. Ou até ele mesmo se redimirá se os seus próprios meios econômicos lhe permitirem. Ou seja, versículo 49, se ele alcançar a riqueza da sua mão, ele pode se redimir. Quando? Quando no versículo 49, Romanos 10:5, o homem que cumprir toda a lei viverá por ela. Ou seja, o homem que cumprir toda a lei, ele alcança a riqueza pela sua mão, ele pode viver por ela. O homem que não consegue cumprir toda a lei, ele precisa de um resgate, ele precisa de um parente para resgatar. Então, recapitulando, que eu quero que você entenda bem isso aqui, quando Adão pecou, ele vendeu essa herança ao posseiro, que é o estrangeiro, que é o luzeiro, que é Satanás. Quando essa herança foi vendida, se cumpriu os trâmites da lei da venda da herança. Quais são os trâmites da lei? Os trâmites da lei diz que, primeiro, quais são os trâmites da lei? Primeiro, a herança tem direito a resgate. Primeiro, a herança tem um direito a resgate. Segundo, o
vamos pôr o irmão ali, porque o texto vai usar irmão, mas a pessoa que se vende, ela vira escrava. Terceiro, tinha que ser lavrado. 2 escrituras. Tem um texto que vai falar sobre isso em Jeremias. Jeremias capítulo 32, versículo do 6 ao 11. Vamos ler esse texto? Abra aí sua Bíblia. Jeremias 32, do 6 ao 11. Vai dizer assim, ó. Então respondeu Jeremias, veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: Eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herança, a minha herdade, que está em Anote, pois teu é o direito de resgate para redimi-la. Ou seja, o Ananel foi lá pedir para Jeremias comprar a herança, resgatar a herança. Assim veio Ananel, filho do meu tio, conforme a palavra do Senhor Jeová, ao pátio da guarda, e me disse: rogo-te que compres a minha herança, que está em Anote, que está na terra de Benjamim, pois teu é o direito de herança e de remissão. Compra-o para ti. Então compreendi que isto era a palavra do Senhor Jeová. Aí, olha como era o trâmite da venda da herança. Isso aconteceu lá no Éden, esse trâmite da venda. Então comprei a herança de Ananel, filho do meu tio, que estava em Anote. Pesei o dinheiro, 16 ciclos de prata. Assinei a escritura e selei, e foi confirmada por testemunhas. E passei-lhe o dinheiro em uma balança. Então, peraí. Então foi feita uma escritura selada, com 7 selos. Escritura selada. Essa é a primeira escritura, tá? Uma escritura selada com 7 selos. Versículo 10. Assinei a escritura e selei, e ela foi confirmada por testemunhas, pesei o dinheiro em uma balança. E tomei a escritura da compra, tanto a que estava selada e que continha as condições dos termos legais, como a que estava aberta. Então, ó, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é algo tremendo, muito tremendo. Quando era vendida uma herança, era lavrar 2 escrituras, uma selada e uma aberta. A escritura selada ficava com o juiz. Por quê? Porque se alguém fosse resgatar essa herança, ele ia até o juiz, ele ia lá, pagava o resgate e ia até o juiz para pegar a escritura selada, que era a escritura original da propriedade. A escritura aberta era um tipo de uma cópia, que ficava com o posseiro. Quando Adão vai errar, quando Adão vai pecar, ele vende a herança. Só que essa herança que é a terra, você viu no Salmo 116, essa herança que é a terra, ela tem direito ao resgate. Adão vira escravo. O homem vira escravo de Satanás, o homem vira escravo do pecado. A terra é vendida, só que a terra e o homem têm direito ao resgate. E nesse trâmite lá no Éden foi lavrar 2 escrituras. Uma que ficou com o posseiro, que é Satanás. Então, uma escritura com Satanás. Você vai ver essa escritura na mão dele. Ele vai mostrar essa escritura para Jesus e falar assim: eu tenho aqui, ó, a escritura de todos os reinos é meu. Lucas, capítulo de número 4, versículo número 5. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Ele vai mostrar essa escritura.
Lucas capítulo número 4, versículo número 5. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo em um momento de tempo. E lhe disse o diabo: a ti te darei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Então ele está mostrando, ele está falando assim, olha, para mim me foi entregue. Ó, eu tenho a escritura de posse de todos os reinos da terra. É tudo meu. O homem me deu lá no Éden. Eu te dou para você, se você me adorar. A proposta que ele está fazendo para Cristo. Só que Cristo fala para ele: adorarás somente ao Senhor teu Deus. E ele rejeita essa escritura aberta. Pergunta para mim por quê. Pergunta para mim por quê. Porque depois de morrer na cruz, depois de pagar o preço do resgate, lá em Apocalipse, capítulo 5, ele vai entrar na presença do juiz. Labradac, Açúria. Ele vai entrar nos céus, na presença do juiz. E ele vai tomar da mão do juiz a escritura selada com 7 selos. O livro de Apocalipse, capítulo 5, aquela escritura selada com 7 selos. João vai olhar e vai falar assim: quem é digno de abrir? Alguém fala: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ou seja, não tem ninguém. Ninguém pode abrir o livro. Ninguém pagou o preço de resgate pela terra. Ninguém pagou o preço de resgate pelo homem. E João vai começar a chorar, porque ele sabia que o cordeiro tinha sido morto, mas ele não tinha entrado ainda nos céus, porque João estava no era da eternidade. E de repente o cordeiro vai entrando nos céus, e ele não pede a escritura para o juiz, ele toma a escritura da mão do juiz e ele diz assim: é meu, eu resgatei esse povo, eu resgatei essa terra, isso aqui é meu por herança. Labrada, pastor, aleluia. Então o homem vai ser resgatado. Essa escritura selada na mão do juiz é a escritura da terra que dá para o nosso Cristo o domínio sobre toda a terra. Só que o poceiro está se rejeitando a sair dela. Depois a gente vai trabalhar tudo isso aí em escatologia. Então aqui, isso foi o que aconteceu lá no Éden. E depois continue aí, Gênesis capítulo 3, versículo 21. E o Senhor Jeová Deus fez vestimentas para o homem, para Adão e a sua mulher. Quando Deus fez o jardim, ele colocou dentro do jardim o homem. Ele deu um amigo para o homem dentro do jardim. Ele colocou um cordeiro dentro do jardim. Ele deu para o homem a incumbência de cuidar do jardim. A serpente era um animal selvagem. Ela não tinha que estar no meio dos animais domésticos. Mas a sua astúcia levou ela a entrar dentro do domicílio de Adão, de Eva. A serpente estava ali há muito tempo. Quando lemos esse texto, achamos que é a primeira vez que ela entra no Éden. Não, ela já estava ali há muito tempo. Adão tinha no seu domicílio um cordeiro, um cordeirinho que era seu amigo. Adão tinha um cordeirinho que ele cuidava dele, Eva tinha um cordeirinho. Mas eles trocaram a amizade do cordeiro pela amizade da serpente. E eles colocaram a serpente dentro da sua casa. E a serpente os enganou. E sabe o que aconteceu? O cordeirinho teve que ser morto. O cordeirinho foi morto para prover vestimentas para Adão. Você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 8, que vai mostrar esse cordeiro que eu estou falando para você aqui do Éden. Abre aí sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Que diz assim:
Olha a parte B do versículo. Vou ler todo. E hão de adorá-lo todos que habitam na terra, aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, olha o texto de Gênesis 3. Gênesis 3 fala assim: e o Senhor Jeová Deus fez a eles vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Então Deus vai matar o cordeirinho na fundação do mundo, aqui no Éden, para poder vestir o homem. Vestir o homem, dar uma túnica para o homem, uma vestimenta. Deus vai matar o cordeirinho porque o homem trocou a amizade do cordeiro pela amizade da serpente. Tem muitas famílias que estão vivendo isso. Tem muitas casas que estão vivendo isso. Estão destruídas. Tem muitas famílias que estão destruídas porque estão trocando a amizade do cordeiro pela amizade da serpente. Estão colocando a serpente dentro da sua casa. Estão colocando filmes pornográficos dentro da sua casa. Estão colocando brigas dentro da sua casa. Estão colocando dissensões dentro da sua casa. Estão colocando bebida dentro da sua casa. Estão colocando cigarro. Estão colocando mil e uma coisas. Estão trocando a amizade do cordeiro pela amizade da serpente. E quando isso acontece, o cordeiro é morto. Então o cordeiro foi morto na fundação do mundo. Isso deu ao homem o direito de viver um pouco mais. E Deus vestiu o homem. Vestiu. Então, esse cordeiro de Gênesis, presta atenção no que eu vou dizer. Esse cordeiro de Gênesis aqui, que foi morto no Éden, é um tipo de Cristo. Era uma projeção profética ao sacrifício de Cristo. Esse cordeiro que foi morto no Éden deu ao homem a oportunidade de encobrir suas transgressões através do sacrifício do cordeiro. Até a morte de Cristo, esse cordeiro vai representar o tempo da lei, que até a morte de Cristo o homem só encobria suas transgressões. Foi o que Deus fez no Éden. Deus não perdoou o homem porque o homem não tinha se arrependido. O homem jogou a sua responsabilidade sobre Eva, Eva jogou sobre a serpente. Ninguém tinha se arrependido, então Deus encobriu o pecado do homem para não matar o homem. Deus amou tanto o homem que ele matou o cordeiro. O próprio Deus ofereceu o primeiro sacrifício em prol do homem. Alguém tinha que morrer, um sangue tinha que ser derramado, porque era a lei vigente no Éden. E o próprio Deus vai oferecer o primeiro sacrifício para que o homem viva. Os pecados do homem foram imputados no cordeiro e o sangue daquele cordeiro que foi derramado no Éden. Você viu aqui Apocalipse capítulo 13, versículo 8, o próprio Cristo. O sangue dele vai cobrir os pecados do homem, até que o sacrifício perfeito seja oferecido lá na cruz. E através do sangue de Jesus, hoje nós temos o perdão dos nossos pecados. Terá sua ideia. Aleluia. Aleluia. Então Deus veste o homem e põe o homem para fora do Éden. Por que ele precisava pôr o homem para fora do Éden? Para que o homem não comesse da árvore da vida e fosse eterno. Porque se o homem come da árvore da vida e se torna eterno, o homem ia ser igual os anjos caídos, ia ser um eterno pecador. Vai colocar na porta do jardim 2 querubins e ao redor da árvore da vida uma espada que ficava girando. Qualquer um que tentasse tocar na árvore da vida, essa espada o traspassaria e o mataria. Então, Deus coloca a árvore da vida, Deus coloca uma espada. Que traspassaria qualquer um que tentasse chegar à árvore da vida. A única coisa que Jesus temia, porque quando Jesus vem à terra, ele vai abrir para o homem um novo caminho, um novo e vivo caminho. O caminho da redenção estava fechado, o caminho para a árvore da vida estava fechado, o caminho para o céu estava fechado, mas Jesus vem abrir esse novo caminho. A única coisa que Jesus temia era a espada. E você vai ver isso, você vai ver ele falando a respeito disso, lá no Salmo 22. Abra sua Bíblia, Salmo 22. Salmo 22 é um salmo que vai falar do nascimento do Cordeiro.
Salmo 22 vai falar da provisão de Deus em resgatar o homem. Vai falar do nascimento do Cordeiro. O Salmo 22 vai revelar coisas muito profundas. E ele vai falar assim, versículo de número 20. Vou ler do 17. Posso contar os meus ossos, enquanto eles me encaram com desprezo. Repartem os meus vestidos entre si, sobre minha túnica lançam sorte. Você vai ver que ele está falando da crucificação. Mas tu, ó Senhor Jeová, não distancie de mim, ó tu, fortaleza minha. Apressa-te em me ajudares, livra a minha alma da espada e do poder do cão a minha vida. Salva-me da goela do leão e do poder dos chifres dos búfalos. Então ele vai mostrar Satanás rugindo como um leão, os principados querendo destruir Jesus na cruz e ele pedindo auxílio do Pai. E ele fala assim, para que eu proclame o teu nome aos meus irmãos no meio da congregação, cante louvores. Aqui está falando das palavras de Cristo no Hades, após sua morte. Então, você vai ver no versículo 20, ele vai pedir para que Deus o livre da espada. Porque ele sabia que quando ele viesse abrir esse novo e vivo caminho, ele ia ter que enfrentar a espada. Porque ele teria que abrir de novo o caminho que foi fechado pelo homem no Éden. Então ele vai pedir, livra minha alma da espada. Por quê? Porque lá na cruz, Jesus morreu lá na cruz. O Espírito, ele entregou para o Pai. O corpo ficou na cruz, então a alma dele vai lá no lugar santíssimo oferecer o sangue. Ele vai entrar lá como sumo sacerdote para oferecer o sangue do seu sacrifício. Então ele vai em alma subir aos céus para abrir o novo e vivo caminho. Quando ele vai em alma abrir esse novo e vivo caminho, ele vai enfrentar a espada. Porque a espada, ela bloqueava o caminho. O Salmo 24 vai mostrar ele passando pelos querubins. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, forte e poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. Então, essa é a primeira. Aí depois ele vai repetir de novo. Por quê? Primeiro ele entra em alma para oferecer o sangue. Então é a primeira vez. A segunda vez ele vai entrar lá após a ascensão. Então ele vem subindo em alma para oferecer o sangue. Ele passa pelos querubins e ele vai enfrentar a espada. E Simeão vai ver isso. E ele vai falar a respeito disso lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, quando ele vai apresentar o menino Jesus. Capítulo 2, versículo 35. Simeão, ele vai levantar o Senhor Jesus, ainda neném, e vai apresentar. Ele vai falar assim, ó. Olha o que diz o seu texto na Bíblia. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que manifeste os pensamentos de muitos corações. Então ele está falando que a espada vai transpassar a sua alma. Por que a sua alma? Porque o corpo está na cruz, porque o Espírito voltou para Deus, e ele está subindo em alma para oferecer o sangue do seu sacrifício. Porque o cordeiro era morto, o sumo sacerdote tinha que entrar lá no lugar santo e oferecer o sangue, aspergir o sangue sobre o altar. Então ele vai em alma. Ele vai subir em alma e vai enfrentar a espada. E o Simeão está dizendo lá em Lucas que a espada vai traspassar a sua alma. Traspassar a sua alma. Jesus não estava como Deus. Ele deixou a sua divindade nos céus e veio à terra como homem. Aquela história que Jesus era 100% homem e 100% Deus, isso é furada. Jesus era 100% homem, com
o Espírito Santo habitando dentro do seu espírito, o Espírito Santo fazendo o papel de espírito humano dentro dele, e uma alma que coexistia na eternidade. A sua alma existia eternamente. Mas ele veio como homem, ele deixou nos céus os seus atributos, a onipresença, a onisciência, a onipotência. O texto de Filipenses capítulo 4 vai mostrar isso, vai falar assim: e sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas desvestiu-se de si mesmo, tomando a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens. Ou seja, ele não veio com a sua onipotência, a sua onipresença, todo o seu poder. Depois de sua morte, depois da sua glorificação, ele vai falar: ó, todo poder é me dado dos céus e da terra. Mas ele não veio como homem. Ah, pastor, mas ele andou sobre as águas porque ele tinha um corpo perfeito. Colossenses capítulo 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. O corpo de Jesus era semelhante ao corpo de Adão. Era perfeito. De Adão antes do pecado. Era um corpo perfeito, porque lá em Gênesis você não vai ver falando que Adão foi feito a imagem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, aquele corpo que Deus tinha criado para a divindade, que era o corpo que Cristo usou. Isso você já viu nas outras aulas. Então, ele tinha um corpo perfeito. Ele tinha uma alma eterna. A sua alma já era eterna. E o Espírito Santo fazendo o papel de espírito humano dentro dele. Mas o Espírito Santo ele entregou para o Pai. A alma vai seguir o caminho para aspergir o sangue, e o corpo ficou na cruz. Então a alma dele vai enfrentar a espada. E ele vai chegar ferido para aspergir esse sangue. Isso eu vou falar nas aulas de Cristologia, eu vou explicar isso mais detalhadamente. E essa espada, após o seu triunfo, após a sua glorificação, essa espada ele vai usar. Você vai ver o texto de Apocalipse capítulo 1, que vai dizer que ele vai usar essa espada para reger as nações com vara de ferro. Essa espada ela vai sair agora pela sua boca. Ela transpassou a sua alma, mas ela vai sair pela sua boca. E ele vai usar essa espada como juízo para as nações. Você vai ver Apocalipse capítulo 1, versículo de número 16. E tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Era a espada que guardava a árvore da vida, que transpassou sua alma. Por isso o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus, vai dizer que ele abriu um novo e vivo caminho. Por isso que Isaías 63, versículo de 1 a 3 vai falar que quando ele entra no céu, as suas vestes estão salpicadas de sangue, porque ele enfrentou a espada no caminho. Então ele abriu um novo e vivo caminho. Jesus nos tirou debaixo da maldição de Adão. E através de Jesus nós podemos desfrutar as bênçãos, nós podemos voltar a desfrutar as bênçãos de Deus que Deus deu para o homem. Aqui a gente vai encerrar o capítulo 3 de Gênesis, e a próxima aula a gente volta no capítulo 4.